Olá, turminha! Hoje vamos dar continuidade às atividades sobre contos de fadas, da página 157 do nosso livro Ler e Escrever. Atividade 1B: análise de trecho de um conto. A gente vai fazer atividade sobre a situação inicial do conto A Bela Adormecida. O objetivo dessa atividade é localizar informações explícitas em um texto. Vou fazer para vocês a leitura da comanda que tem lá no livro Ler e Escrever. Sua professora irá promover uma discussão com a turma sobre a linguagem utilizada pelo autor no conto que foi lido. Ou seja, prestem atenção na linguagem utilizada pelo autor na escrita deste conto. Mas para fazer esta atividade, temos que saber o que é marcador temporal. São expressões que marcam a passagem do tempo. Por exemplo, era uma vez e viveram felizes para sempre, há muito tempo. Ou seja, são expressões tão marcantes do gênero conto de fadas. E o que é personagem e suas características? Personagem, ele pode ser o protagonista da história, ou seja, o personagem principal, tá? E ele tem uma aparência e ele demonstra um sentimento que representa esse personagem, que pode ser bom ou mal na história. O que são elementos mágicos? São situações que não existem na realidade, mas faz todo sentido num conto, pois ajuda o personagem a alcançar seu objetivo, seja ele bom ou ruim. O local da história. O que é o local da história? É onde se passa essa história, que pode ser ao ar livre, em contato com a natureza, ou no ambiente fechado, na casa, num castelo, tá? Agora eu vou ler para vocês a situação inicial, que é o texto que iremos analisar. A Bela Adormecida. Era uma vez, há muito tempo, um rei e uma rainha, jovens, poderosos e ricos, mas pouco felizes, porque não tinham filhos. Se pudéssemos ter um filho, suspirava o rei. E se Deus quisesse que nascesse uma menina? Animava-se a rainha. E por que não gêmeos? Acrescentava o rei. Mas os filhos não chegavam e o casal real ficava cada vez mais triste. Não se alegravam nem com bailes da corte, nem com as caçadas, nem com os gracejos dos bufões. E em todo o castelo reinava uma grande melancolia. Mas numa tarde de verão, a rainha foi banhar-se no riacho que passava no fundo do Parque Real e, de repente, pulou para fora da água uma ranzinha. Majestade, não fique triste, o seu desejo se realizará logo. Daqui a 1 ano, a senhora dará à luz a uma menina. E a profecia da rã se concretizou. Então, esta é a situação inicial da nossa história, tá bom? Da história Bela Adormecida. Agora eu vou ler para vocês a comanda da atividade que vocês vão fazer, que é a seguinte. Agora que a professora leu este trecho do conto A Bela Adormecida, façam novamente uma nova leitura por parágrafos para adquirir informações das características do gênero textual conto de fadas e complete a tabela. E aqui abaixo está a tabela que vocês vão completar. Mas para isso, vocês também vão desenhar essa tabela no caderno de vocês e vocês vão procurar essas informações para completar nesse trechinho que foi lido, né, da situação inicial. A situação inicial é um momento estável, né? É uma situação em que eles vivem, uma situação em que os personagens se encontram
no início da história, né? Então, vamos lá. Marcador temporal, que é a característica do gênero que a gente vai procurar ali. A gente tem que procurar o marcador temporal, personagens e suas características, elementos mágicos e local. Tudo isso a gente vai procurar neste trechinho que foi lido. Vocês podem ler quantas vezes vocês quiserem. Se vocês quiserem numerarem os parágrafos para ficar mais fácil, também pode, tá bom? Então, vamos lá. Marcador temporal. Vamos dar uma olhadinha no primeiro parágrafo? Era uma vez, há muito tempo, um rei e uma rainha jovens, poderosos e ricos, mas pouco felizes, porque não tinham filhos. Ou seja, marcador temporal, dá para entender quando se passa essa história? Já está falando ali, né? Era uma vez, há muito tempo. Foi ontem que passou essa história? Não, foi há muito tempo, né? Era uma vez, há muito tempo. Então, essas são as palavras que representam um marcador temporal na história. Se vocês continuarem a ler, vocês vão encontrar ali, ó, numa tarde de verão. Também dá para perceber que é um marcador temporal desse trechinho, né? Dessa história. Depois, personagens e suas características. No primeiro parágrafo, se vocês fizerem a leitura, vocês também vão encontrar alguns personagens, mas tem que ler até o final para saber se encontra mais algum. Elemento mágico. Em qual momento aparece um elemento mágico nesse trecho que vocês leram? Será que um ser humano pode conversar com o animal? O animal fala? Será que este é o elemento mágico que aparece nesse trecho? E o local da história? Essa história se passa onde? Na floresta, num rio, num lago, numa casa, num castelo? Onde se passa essa história? Então, vocês vão fazer a leitura quantas vezes for preciso para completar essa tabela, tá bom? Tenha uma ótima atividade.